Já fez as suas metas para 2025? Ainda não? Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre meta, porque a gente se perde muito colocando metas que a gente deseja, mas que não são mensuráveis, que a gente ainda não tem perna para alcançar, sabe? E aqui eu não quero ser a negativista, fatalista ou coisa do tipo, que fala do que as coisas não podem acontecer. Sim, as coisas podem acontecer. Mas para que essas coisas aconteçam, elas precisam ter um planejamento, elas precisam ter uma metodologia que te faça alcançar o resultado que você deseja. E por que eu tô falando isso no último episódio do ano? Deveria ser uma coisa mais leve, né? Ah, tá bom. Mas esse episódio é leve. Não, não foge, não. Não vai embora, não. Esse episódio é leve. Mas é um leve que vai te levar a refletir, que vai te levar a tomar decisões, espero eu, e que vai fazer agir de forma mais assertiva. E eu vou trazer alguns exemplos para que fique mais claro para você nesse episódio. Mas antes de tudo, eu quero dar boas-vindas a você que me ouve agora. Quero que você se sinta muito bem-vindo, que você se sinta feliz ao ouvir esse episódio. Esse podcast, Eu Resolvi Falar por Janaína Ferreira, é um podcast voltado para falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, sobre autorresponsabilidade, falar sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, falar sobre questões sociais, enfim, sobre cultura, sobre piras do dia a dia. Enfim, é isso, é uma mistura boa, onde eu me permito falar o que vem ao meu coração, mas que, claro, possa agregar algo na vida de vocês. Então, se você é novo aqui, nova, e ainda não avaliou esse podcast, por favor, avalie o podcast, dá 5 estrelas. Isso vai ajudar muito esse meu trabalho a crescer, a ter visibilidade. Eu não falo isso num lugar de ego, tá? Embora isso é muito bom, porque dá um calorzinho aqui no coração, mas não é isso. Esse é um projeto do meu coração mesmo. É um projeto que foi gestado na minha alma, assim, essa necessidade que eu sempre tive de colocar a minha voz no mundo, os meus pensamentos, as minhas ideias, defender o que eu acredito. Aqui eu me sinto livre de verdade, aqui eu sinto que ah, todo o conhecimento que eu venho agregando ao longo da vida, ele está sendo exposto e colocado de uma forma muito acessível, muito crua, que me coloca num lugar de vulnerabilidade e de humanidade e me aproxima de você que está aí do outro lado. Eu não estou num pedestal, eu estou muito igual a você, mas a gente tem sempre o que aprender com o outro, né? Então, eu espero que esse podcast seja um lugar onde você possa aprender com as minhas experiências, refletir junto comigo, crescer junto comigo. Então, eu peço encarecidamente, avalie esse podcast, aonde você está me ouvindo agora, em qual plataforma você está me ouvindo agora. Deixe o seu comentário, que é muito importante para mim o seu feedback. Eu sempre respondo. Agora eu posso ver os feedbacks de vocês e responder os feedbacks de vocês. Mandem temas que vocês queiram que eu fale aqui. Me acompanhe nas outras redes, no YouTube, se inscreve no YouTube, o podcast também está sendo divulgado lá, nas minhas outras redes, no Instagram, no TikTok. Vamos junto, vamos crescer junto. E por que eu tô falando de meta hoje, minha gente? Hoje, que é o penúltimo dia do ano, véspera de Réveillon. E eu espero que você esteja aqui me ouvindo, tá? Por favor, não solta a minha mão, não. Porque esse ano eu consegui cumprir algumas metas, mas algumas metas, e eu posso dizer que a maioria delas não saíram exatamente como eu queria, por mais planejamento que eu tivesse. E aí, por que isso aconteceu? Foi por falta de planejamento? Não foi. Mas porque eu quis dar passos maiores do que a minha perna. Eu quis fazer tudo de uma vez. Eu quis ter controle sobre os resultados e sobre situações, pessoas que eu não tinha poder de controle. E isso me trouxe muita frustração. Isso me trouxe muito cansaço emocional.
desgaste físico, financeiro também. E eu não quero que você passe por isso. E eu também não quero repetir esse padrão para o ano que vem. Então, resolvi trazer esse tema hoje para vocês, porque meta, minha gente, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser palpável, ela precisa ser realizável. Não dá para somente viajar vagando nos sonhos, o que é muito importante também, mas não dá para ficar somente no devaneio, sabe? Na cocriação pela cocriação. Não, você precisa ter ali o passo a passo, respeitar o seu processo, entender o seu momento e não se deixar influenciar por realidades, e aí entra a comparação, né? Por realidades que não é a sua e que sonhos que não são os seus, sabe? Porque eu me vi muito nesse movimento de ouvir pessoas, players dos mercados e tudo mais, dizer o que a gente precisa para a gente conseguir avançar, crescer, né? Expandir, ir para o outro nível. Essa palavra ficou meio que ela caiu no ranço para mim, mas depois eu entendi nas minhas autoanálises, eu entendi esse ranço, mas enfim, esse ir para o outro nível a todo custo, num lugar muito da, do marketing pelo marketing, sabe? Para te vender algo. Eu caí muito nisso, eu fui enganada, eu comprei promessas que não se cumpriram e me frustrei muito porque eu entrei nessa vibe de que eu preciso atingir esse outro nível que todo mundo fala. Eu preciso dar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso ser muito produtiva, ter a minha auto-performance naquele lugar de comparação, sempre no lugar de comparação com o outro. E, gente, quando você faz isso com você, assim como eu fiz comigo, é fracasso. Não tem outro caminho, é fracasso. E eu fracassei. Olhando por um prisma, eu fracassei naqueles objetivos que não eram para mim naquele momento. Porque aqueles objetivos não fui eu nem que criei, sabe? Eu somente me iludi, me inspirei numa realidade que, sim, pode até ser uma realidade que eu queira viver, mas não direcionada para aquele caminho que aquela pessoa seguiu, e eu achei que seguindo o caminho dela, eu ia atingir o meu outro objetivo ali, sabe? Atirar para um lugar pensando em outro. Foi exatamente isso. E deu errado. Não tinha como dar certo. Chega o meio do ano e eu olho para trás e digo: peraí, não é isso que eu quero fazer, não. Eu estou indo para o caminho errado. Eu vou ter que fazer tudo de novo. E foi aquela loucura de reformular meta, rota, enfim, de novamente me perceber que eu estava indo pelo caminho da comparação, eu estava não valorizando a minha história, não estava valorizando os meus processos, o meu dia a dia, a minha realidade. E, gente, que fique claro aqui, a tua realidade, ela não te limita. Não, o que te limita são os teus pensamentos de negatividade, inferioridade, crenças limitantes. Isso te limita. Mas quando você se liberta dessas crenças que te limitam, não quer dizer que você vai, do dia para a noite mudar a sua vida da água para o vinho. Não. Tem um processo também, porque criar novos hábitos, ter uma nova postura diante da vida, novos comportamentos, leva tempo. Tempo para maturar, tempo para consolidar e assim as coisas crescerem. A gente olha para a natureza e a natureza ela é tão sábia, Deus é tão maravilhoso que deixou tudo assim muito claro, sabe? Dizer assim, ó, meu filho, olha aqui, ó, como as coisas funcionam. Por que que os povos originários são tão sábios? Porque eles vivem imersos na natureza, eles respeitam os processos da natureza, os ciclos de cada coisa. Entendendo os ciclos da natureza, a gente entende os nossos ciclos internos. Então, gente, tá na nossa cara, gente que não quer ver. Olha aí como as coisas funcionam. Para cada coisa que há nesse mundo, há um tempo. Há um tempo de plantar, isso é bíblico também, minha gente. Há um tempo de plantar, um tempo de regar, maturar, o tempo de crescer, fortalecer as raízes, engrossar o caule, florir para depois dar frutos.
Não é plantou, cresceu, deu frutos. Não é assim que as coisas funcionam, mas era assim que eu estava condicionada a achar que eu teria os resultados da noite para o dia, por mais que no fundo eu soubesse que isso não acontece, eu estava querendo que acontecesse. E aí, se tivesse acontecido de verdade, porque sim, os nossos pensamentos se tornam ações que se tornam realidade, as coisas a gente consegue materializar. Se aquilo tivesse acontecido da noite para o dia, com certeza absoluta, eu não estaria pronta para lidar com as consequências. Porque, minha gente, sonhar alto significa novas responsabilidades. E para o outro nível, querida, não é oba-oba, não. Não é deitar na sua esteira e ficar pegando bronze no sol. Não. Ir para o outro nível significa ir para mais responsabilidades. E você precisa estar emocionalmente estável para poder encarar essas responsabilidades. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? E eu não estava naquele momento de preparada para encarar as responsabilidades. Eu precisava curar muita coisa ainda, eu precisava me fortalecer muito ainda de quem eu sou, na minha autenticidade, valorizar os meus passos, as minhas características, para assim conseguir ver as sementes que eu plantei germinar, crescer no solo fértil que eu já estava aqui, ó, pronta, nutrida, que existe dentro de mim. E assim é você também. Os teus planos, as tuas metas, elas precisam ser mensuráveis e elas precisam estar condizentes com quem você é, com os teus valores, com o que você acredita. Porque se tiver direcionado para um lugar que não é o que você deseja, vai dar ruim, assim como deu para mim. Então, aproveita esse final de ano. Hoje é o penúltimo dia do ano, mas ainda dá tempo. Pega uma folha, um papel, caneta, enfim, faz o teu mapa dos sonhos para 2025. Se você quiser deixar isso para janeiro, não tem problema. Mas aproveita e escreve. Escreve uma carta para você, agradecendo pelo seu eu de 2024 e colocando todos os seus desejos, sonhos para o seu eu de 2025 e traçando metas. E como é que eu traço metas, Janaína? Você pode traçar micrometas, que são aqueles microsonhos que a gente já falou aqui, micrometas. Aí depois você vai para a sua meta maior, depois você vai para a sua meta zona e assim vai crescendo. E aí coloca prazos, é muito importante ter prazos. Ah, eu quero conquistar o meu carro em 2025. Então, o que é que eu preciso para conquistar o meu carro em 2025? Eu preciso fazer X dinheiro por mês, e aí eu vou aplicar em tal lugar, e até tal data eu vou ter esse dinheiro para comprar esse carro. Seja à vista, seja para dar uma entrada, seja lá como for. Mas precisa ser muito detalhado nas características da sua meta, para que a sua mente entenda que existe um processo ali, que existe um passo a passo. A nossa mente funciona assim, não é vapt-vupt, não é as coisas aleatórias. A nossa mente ela é muito metódica, minha gente. Ela precisa desse passo a passo para a gente funcionar. Então, esse passo a passo vai te ajudar a conseguir realizar cada meta. Coloca metas que sejam fáceis no primeiro momento. E essas metas, ao longo do tempo, elas podem inclusive se tornar hábitos. Por exemplo, você quer colocar o hábito da leitura, isso pode ser uma meta. Para que você consiga ter o hábito da leitura, você precisa começar aos poucos. Não pode ser difícil, porque se for difícil, sua mente vai rejeitar. Então, quanto mais fácil, você vai superando as micrometas, as microbarreiras e assim vai avançando. É assim que funciona, gente. Não é outro caminho, não, tá? Se você colocar uma meta que não é mensurável, por exemplo, eu quero ter 100 mil reais até fevereiro. Opa, como é que eu vou ter 100 mil reais até fevereiro? Eu só tenho um mês. Ah, eu posso ter, posso, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ter muito mais que 100 mil também. Eu posso apostar em alguma coisa, eu posso fazer, não sei, vou me virar em mil para poder trabalhar mais e ter esses 100 mil. Pode ser, mas é muito difícil acontecer isso, sabe? Nessa realidade, falando da realidade nossa de cada dia aqui. É muito difícil.
Agora, se você já tem uma profissão que facilita isso, se você já tem algo consolidado, por exemplo, fazer 100 mil no digital é relativamente difícil para quem é iniciante, mas relativamente fácil para quem já está no digital. Então, se você já está no digital, já tem uma profissão consolidada, já tem resultados expressivos, fazer 100 mil pode ser muito fácil para você. Então, é uma meta mensurável. Mas para você que está iniciando, não é uma meta mensurável. Não é, porque precisa de um processo, precisa de um caminho, precisa de uma metodologia para que as coisas aconteçam. Então começa a colocar isso na tua cabeça, começa a levar a sério isso, começa a olhar para isso com autorresponsabilidade, e eu falo isso já introduzindo essa mensagem dentro de mim, para que eu também possa seguir esses passos que eu estou falando para vocês, porque por muitas vezes a gente se desvia, por muitas vezes a gente tenta novamente, olha para a grama do vizinho e se compara, e não é esse o caminho, gente, não é mesmo. Foca em você. Acredita no teu potencial, valoriza as tuas qualidades e vai para o jogo, mas vai para o jogo armado, no sentido de preparado. Coloca as tuas metas, escreve os teus sonhos, faz os teus rituais de final de ano, de agradecimento, de finalização de ciclos, porque é muito importante isso, finalizar o que não deve se repetir ano que vem, se afastar de pessoas, de lugares, enfim, daquilo que te faz mal e foca em coisas boas, porque 2025, eu costumo dizer que anos ímpares para mim é muito bom. O ano par é o ano da preparação e o ano ímpar é o ano da colheita. Então, esse ano para mim foi o ano da preparação. Pense num ano difícil, difícil em muitos sentidos, mas também um ano muito, muito, muito evolutivo para mim, muito. E foi um ano de fato de preparação para que em 2025 seja o ano da colheita, o ano da fartura, o ano da prosperidade. E eu desejo a mesma coisa para você. Olha para o teu ano, percebe o que foi que aconteceu, valoriza os teus passos e ouse sonhar. Ouse sonhar com os pés no chão, com preparação, com foco, porque você tem tudo para crescer nessa vida. Não dá o teu poder para os outros. Não faz isso. Se você fez isso esse ano, que seja um ciclo para se encerrar. Confia no teu potencial. Acredita que você tem muito a contribuir aonde você está hoje ou aonde você deseja chegar e vai com tudo, meu filho. Vai com tudo, minha filha. Acredita que é possível. O primeiro passo é a gente acreditar. O segundo passo é a gente materializar no planejamento. Faz o planejamento, o teu plano de ação e o terceiro passo é vai, caminha. Caminha, confia, acredita, tem fé que as coisas acontecem. Não vai ser no seu tempo, deixo claro, porque nunca é no nosso tempo, mas vai ser no tempo que for, porque o que é para ser seu vai chegar até você. Não pense que, ai meu Deus, eu sonho tanto com isso, mas isso nunca aconteceu. Se for para ser seu, meu amigo, minha amiga, vai chegar até você. Não perde a tua fé, não desacredita. Só vai, só vive. Essa é a mensagem para esse final de ano, para esse penúltimo dia do ano e que seja inspiradora para você, que te traga energia, motivação. Então faz isso, escreve, coloca no papel, porque escrever canaliza a nossa energia para o papel e faz com que o universo entenda o que a gente quer, o que a gente deseja e a nossa mente consolide bem lá no fundo do nosso subconsciente quais os processos, os caminhos que a gente quer seguir e os sonhos que a gente quer realizar. Tá bom? Eu espero que você tenha tido um ano muito bom e que 2025 seja 1000 vezes melhor, infinitamente melhor, e que você esteja aqui comigo, juntinho de mim, no próximo ano, para a gente crescer e prosperar muito juntos, tá bom? Um cheiro muito grande no seu coração, aonde você estiver, e até 2025! Uhul! Um cheiro, minha gente, muito grande para vocês.